Bom dia a todos. Já inicialmente nos desculpando aqui pela pequena demora por questões operacionais, que eu não sei sinceramente se foram sanadas, a gente vai saber ao longo da apresentação do secretário Luiz Antônio, se a demora realmente foi frutífera para a solução do problema. Dizer que é um prazer receber a todos aqui na Procuradoria-Geral do Estado, no Auditório Machado Guimarães, aos procuradores presentes, aos servidores da Procuradoria, estagiários, todos os colegas de fora, promotores, professores que vêm aqui para esse seminário Diálogo com a Justiça, Direito à Saúde, que é um tema recorrente, importante, que toca a vida de todos nós. A Procuradoria-Geral do Estado tem um trabalho pioneiro nessa área, queria também para saudar o Centro de Estudos Jurídicos, né, na figura do professor, procurador do Estado Anderson Piraima, pelo trabalho que ele vem desenvolvendo à frente do Centro de Estudos Jurídicos, com palestras e seminários cada vez mais empolgantes, importantes, temas que tocam no nosso dia a dia. Saudar a Nathalie, procuradora assistente, o meu colega Bruno Terra, que é o chefe da Procuradoria de Serviços de Saúde. Eu falei que era chefe? Sem nenhum demérito ao Rafael. Rafael não está aí, mas você é o chefe em exercício. Em exercício, você é o chefe aqui no auditório. E é o coordenador científico do evento, muito bem lembrado aqui pelo Márcio. E o secretário Luiz Antônio, que tem sido assim um verdadeiro guerreiro. Entrou na Secretaria de Estado de Saúde, um momento dificílimo, eu lembro bem da época, com a municipalização dos hospitais, acho que Rocha Faria e Albert Schweitzer, conhecido, acho que por todos como Luizinho, né? Não é um diminutivo, mas que na verdade, só uma forma carinhosa de chamar o secretário Luiz Antônio, mas que é difícil para qualquer servidor público assumir uma função dessa, ainda mais nesse momento de verdadeiro colapso financeiro nas finanças do Estado, uma dificuldade enorme de levar o serviço à população, mas o Luiz Antônio tem se desenvolvido de uma maneira assim, hercúlea nesse momento, sem esmorecer, conseguindo, mesmo no quadro de escassez de uma restrição enorme financeira, os índices de internação, de tratamento, de consultas, eles têm conseguido aumentar. Eu acho que o Luiz Antônio vai falar um pouco para a gente sobre isso. E a Procuradoria, eu acho que é sempre bom a gente destacar, tem um trabalho pioneiro no âmbito da saúde, que foi a criação da Câmara de Resolução de Litígios da Saúde. Está aqui o procurador Rodrigo Mascarenhas, que foi um dos grandes idealizadores, junto com o procurador Ciro Grimberg, que com o Rodrigo também irão falar nesse seminário. É um projeto pioneiro da Procuradoria, que vem sendo replicado em diversos municípios do nosso Estado, e já permitiu a não judicialização de mais de 22 mil ações desde 2014. A gente vem conseguindo resolver administrativamente os problemas relacionados ao setor de saúde, né? Tem a participação fundamental da Defensoria Pública nesse sentido. É uma coisa que a gente se orgulha muito aqui na Procuradoria de ter abraçado essa ideia, de ter conseguido desenvolvê-la de uma maneira eficaz. Tá? E também, mesmo nesse cenário de crise, os nossos atendimentos e soluções administrativas vêm aumentando em razão dessa parceria entre os órgãos, entre a Defensoria Pública, a Procuradoria, as Secretarias de Estado, os municípios e o Tribunal de Justiça. Então, sem mais delongas, eu queria mais uma vez agradecer a todos, passar a palavra ao secretário Luiz Antônio aqui e dizer que estamos aqui muito honrados na Procuradoria de receber o secretário Luiz Antônio. Bom dia a todos. Agradecer aqui o Dr. Leonardo Espíndola, Procurador-Geral do Estado, o Dr. Anderson, o Dr. Bruno Terra, saudar e agradecer o Dr. Daniel Ribeiro, representante do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e dizer que é um orgulho para a gente estar aqui presente hoje. Eu acho que estou vendo aqui muitas caras jovens, e com certeza absoluta a saúde é o maior desafio mundial. A saúde representa um grande desafio para os próximos anos, porque, assim como a Previdência,
a melhoria das condições de vida e o perfil de envelhecimento da população leva para que a gente tenha a tendência de ver mais e de novas tecnologias serem incorporadas à saúde e que vão trazendo qualidade de vida e as pessoas, o perfil da população, nós somos quase da mesma geração aqui, a expectativa de vida do brasileiro é de 70 anos, hoje já está com cerca de 80 anos. E a cada nova tecnologia, cada novo medicamento que é incorporado, vai trazendo para a gente novas demandas e mais demanda de recurso financeiro. Então, a gente fazer uma distribuição aqui sobre a distribuição do PIB mundial do investimento em saúde, a gente pode dizer que o Brasil, com cerca de 3% de investimento do PIB em saúde pública, trouxe algum cenário mundial do Reino Unido, que é considerado um dos melhores de sistema de saúde, Portugal, e inclusive dos Estados Unidos. Aquele ali é um investimento no PIB americano em saúde pública. E nós sabemos que os Estados Unidos têm praticamente uma medicina privada. Todo o sistema americano está baseado numa medicina privada. E os Estados Unidos faz 8,16% do seu PIB colocado na saúde pública. Então, obviamente, o Brasil vive um problema de financiamento. Por mais que a gente tenha uma desorganização do sistema, falta de gestão, mas nós temos um subfinanciamento na saúde. Infelizmente, esse é um cenário a ser colocado. Como eu já falei, o avanço da medicina e as novas tecnologias trazem um aumento de expectativa de vida e um aumento de custo na saúde. Qual é a nossa realidade atual? 50% do que é arrecadado no Brasil em tributos, entre 50% e 60% vai para o governo federal. Então, ele tem é um grande arrecadador e ele que faz grande parte dos repasses. E na saúde, as principais atribuições estão nos municípios e no Estado. Então, a gente tem um órgão arrecadador com mais de 50% dos recursos, e você tem as atribuições e competências de todas as esferas, porque todas as ações judiciais, todas, o secretário municipal de saúde e o secretário estadual de saúde estão enrolados. Não importa se é um medicamento de alto custo, se é uma internação de alta complexidade, diretamente os secretários municipais de saúde e estaduais estão enrolados. Então a gente vive um cenário muito difícil. A gente fez uma apresentação em Prezi, eu vou passar aqui de forma mais rápida, porque ela tem uma outra dinâmica do que passar dessa maneira. Quais os desafios do Brasil, diferente dos outros países que eu apresentei? Então, se você buscar um país como a Inglaterra, como Portugal, como os Estados Unidos, e comparar com o Brasil, nosso cenário deveria ser diferente. Nosso investimento em saúde pública, ele deveria ser o dobro desses países. Porque nosso cenário de baixa escolaridade da nossa população, baixíssimo nível de saneamento. O Brasil ainda tem doenças do início do século. A gente viu aqui no Globo, no domingo, colocando a situação da tuberculose no estado do Rio de Janeiro, e contando um casinho, eu fui presidir, eu sou vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e pela primeira vez eu fui presidir uma reunião do CONAS. E o assunto, quando eu sentei para presidir, doutor Daniel, ela foi fazer uma apresentação da tuberculose no Brasil. Quando ela colocou o Rio de Janeiro em segundo lugar, eu já fiquei vermelho no primeiro minuto. É uma vergonha para o nosso estado ser o segundo em tuberculose no país. Mas o que chama a atenção é que a grande responsável por esse cenário aqui é a cidade do Rio de Janeiro. E aonde a gente tem, no Rio de Janeiro, assim como Niterói, a melhor cobertura da população de saúde suplementar, que no Rio de Janeiro tem quase 45% da população que tem acesso a plano de saúde, isso está diretamente ligado ao nosso modelo de favelização e o nosso modelo penal. Então, essas residências nossas, com pouca iluminação, com umidade, traz para o cenário da capital talvez uma das maiores incidências de tuberculose do mundo. Isso é um grande desafio a ser enfrentado pelo Brasil e pelo Rio de Janeiro. É óbvio que tem uma subnotificação. E a gente precisa enxergar isso também, que a saúde tem isso. O que é a subnotificação? As pessoas não são diagnosticadas em todo o Brasil. E o Rio de Janeiro, como fez um trabalho nos últimos anos de expansão da atenção básica, começou a diagnosticar as pessoas com tuberculose. Então, tem uma falsa impressão de que isso não vinha acontecendo e as pessoas estão ficando mais doentes. Mas as pessoas não tinham diagnóstico.
Elas não tinham acesso a diagnóstico e tratamento. Então nós precisamos implementar não só o diagnóstico, mas também o tratamento que passa por uma integração não só da saúde, mas da assistência social, da habitação. Eu confesso, Léo, fui secretário municipal de saúde por 3 anos em Nova Iguaçu, uma cidade com IDH baixo. Eu sou de Nova Iguaçu, uma cidade na Baixada Fluminense, e nunca eu pensei, e a gente ampliou, diminuiu os números de tuberculose com as pessoas com acesso ao tratamento, mas eu nunca pensei em inscrever essas pessoas que estavam com tuberculose nos programas de Minha Casa Minha Vida. Isso nunca me surgiu, essa ideia. Que dessem acesso à Minha Casa Minha Vida, privilegiando as pessoas que foram vítimas de tuberculose. A gente nunca fez uma parceria com a assistência social para poder visitar a casa dessas pessoas. Nós, saúde, eu estou fazendo aqui um meia-culpa, nós olhamos a nossa parte. Identificar os pacientes, fornecer o medicamento, que é o Ministério da Saúde que fornece, e tratar as pessoas. Mas não adianta tratar, porque daqui a 2 anos elas estão reinfectadas. Então a gente precisa fazer um desafio do país de integração também entre os órgãos, e acho que esse seminário tem muito disso. Os procuradores, todo mundo entenderem, e vocês principalmente, essa plateia jovem, de que a gente precisa, o Brasil precisa de integração entre todos os serviços e todos os serviços públicos, em todas as esferas. Eu acho que nós temos claramente colocado uma baixíssima qualificação dos gestores públicos no Brasil, e a cada dia que passa, o Poder Executivo vem se enfraquecendo frente aos órgãos de controle. Todos os secretários municipais de saúde, o secretário estadual, todos eles, todos nós, sem exceção, saímos com inúmeros problemas, com processos no campo judicial, com processos de improbidade, com problemas no Tribunal de Contas, e com um salário, que é um salário hoje do Poder Executivo, que não é compatível para o nível de responsabilidade. O que vem acontecendo? A pessoa qualificada vai buscar trabalhar no Tribunal de Contas, no grupo de apoio ao Ministério Público, por um acaso, citar a colega que é médica e fez opção por fazer o direito, porque hoje a exposição, Ana Paula, hoje, e é procuradora do Estado, que é um orgulho para nós médicos ter uma procuradora aqui, o que vem acontecendo? Ninguém quer trabalhar no Poder Executivo. Eu estou 1 ano e 8 meses à frente da Secretaria, e a grande maioria da equipe que eu sonhei em trazer para cá não quer participar do Poder Executivo. Porque tem o risco da responsabilização, obviamente. Nos últimos, praticamente todo o meu período, a gente não paga salário, então é mais difícil ainda trazer alguém. Mas a responsabilidade, a personificação, o CPF, leva a baixíssima qualificação dos nossos gestores. E na saúde, isso é onde aponta diretamente. A gente não consegue colocar para dirigir uma unidade de saúde pessoas qualificadas. Essa personificação ainda nos médicos é um problema. A gente tem hoje dentro do campo da enfermagem pessoas qualificadíssimas, e nós precisamos qualificar os profissionais de saúde e acabar com essa política de que só médico pode ser secretário, pode ser diretor de unidade. Eu acho que qualificar os profissionais de saúde como um todo, porque tem muito mais gente com capacidade do que os próprios médicos para serem só os nossos gestores. Sempre cito o caso do José Serra, né? Um dos melhores ministros de saúde do Brasil foi o José Serra, que nem era um profissional da saúde, era um gestor que tinha conhecimento. Mas eu acho muito que os profissionais de saúde, no campo da enfermagem, da psicologia, da assistência social, precisam ser qualificados. Mas nós precisamos fortalecer o Poder Executivo. Senão, daqui a pouco não tem mais gestor. Não se nomeia mais ninguém no Brasil. É por exclusão. Você pega numa cidade do interior, as principais figuras da cidade que poderiam ter capacidade administrativa, Anderson, ninguém mais quer ocupar cargo público. Todo mundo está afastado. Não só afastado da política, mas dos cargos do Poder Executivo pelo grau de exposição. Então nós precisamos fortalecer os nossos gestores e, de alguma maneira, também entender o que se passa no Poder Executivo. O Léo foi secretário da Casa Civil, coordenador de despesa. É uma responsabilidade muito grande para a gente. Nós temos na Constituição regras que o nosso sistema é um sistema universal, e a gente tem uma dificuldade grande em poder ter a universalidade das ações e a integralidade
do que a gente precisa oferecer à nossa população. O Sistema Único de Saúde, o sistema brasileiro, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Do mundo, eu posso afirmar isso sem nenhum tipo de dificuldade. É um sistema jovem. Ele tem 25, 28 anos. Ele precisa de amadurecer, ele precisa de novas regras, precisa de novos gestores, de nova visão, mas ele precisa de tempo. Não adianta a gente achar que a gente vai mudar esse sistema. Esse é o melhor sistema de saúde do mundo. Precisa de tempo para que ele venha a ser implementado, para que a gente discuta ele, para ele poder crescer. E, obviamente, a gente precisa de atribuições e competências dos gestores claras, porque vamos dizer, essa sobreposição de serviço, de atuação, de quem faz ao município, quem faz ao Estado, quem faz ao governo federal, traz uma dificuldade maior ainda para esse sistema. Por que eu coloquei esse slide para vocês que estão no campo do direito conhecerem? O sistema nosso, que ele é universal, se o Bruno bater aqui na madeira, tiver uma fratura de tíbia, e o que tiver disponível na rede pública para ele, disponível para ele, ofertado no sistema público, for fazer um tratamento com uma haste intramedular bloqueada, que custa R$8.000, eu tenho que oferecer para o Leonardo, se ele tiver a mesma fratura de tíbia, a mesma haste. Se o que a gente disponibilizar para o Bruno for uma haste de 50 mil, seja ela por decisão judicial, seja ela porque esse paciente internou no INTO, Instituto Nacional de Traumatortopedia, e o Leonardo fez uma fratura de tíbia lá em São Gonçalo e precisa ser operado no Hospital de Itaboraí, e para ele lá não está disponível a haste, porque não tem custo em Itaboraí, vai ser colocado um gesso, e ele vai ficar 6 meses sem pisar, fora do trabalho, e o Bruno vai poder pisar com 30 dias e voltar a trabalhar com 60. O nosso sistema universal, ele tem que garantir o acesso à população de forma equânime. Não pode seja por medida judicial, por decisão do gestor, comprar uma haste intramedular bloqueada de 80 mil para o Bruno e para o Leonardo a 50 quilômetros de distância, colocar um aparelho engessado. Então a gente precisa estabelecer um protocolo nesse país de ir criando uma hierarquização dos procedimentos. O que nós vamos fazer no Brasil? O NHS inglês talvez seja um modelo a ser seguido. Nós precisamos sair um pouco do nosso sentimento latino. Nós somos latinos. A gente tem minha avó com 93 anos, internada no CTI, entubada há 1 mês, e as pessoas querem prolongar a vida dela de qualquer maneira, não importa qual seja o custo, qual seja o sofrimento, inclusive para ela. O NHS, paciente com 80 anos, Leonardo, na Inglaterra, não está disponível para ele fazer o cateterismo cardíaco. E aqui, nós tomamos decisões judiciais, e eu vou entrar nesse campo, para pacientes com 100 anos de idade fazer cirurgia aberta cardíaca, com implante seja de marca-passo, de válvulas, de mais de R$150 mil, que não vai trazer benefício para os pacientes. Vai trazer benefício para o doutor que fez o procedimento, vai trazer benefício para quem vendeu órtese e prótese. Alguém vai trazer benefício para o doutor, por quê? Porque vai aprender a fazer no público para fazer no privado. Porque vai aprender a fazer no doente de 100 anos para depois fazer no doente de 50. Se não tiver uma hierarquização, o país não tiver um protocolo, tanto no público quanto no privado, do que nós vamos oferecer à nossa população de maneira equânime, nós vamos continuar enxugando o gelo. Obviamente, a gente tem diretamente uma falta de envolvimento dos profissionais de saúde, e aí eu vou voltar aqui porque não abre algumas telas. Algumas coisas que eu queria colocar. Nós fizemos um grande avanço na atenção básica. Programa de saúde da família. Aqui na capital foram as clínicas da família. Eu, na minha cidade, Léo, fiz 31 clínicas da família. Dobrei a cobertura de atenção básica de Nova Iguaçu. Mas qual é o problema? Ela, infelizmente, não vem sendo resolutiva. As pessoas vão no médico de família e o médico de família, entendeu, Leonardo, está com pressão alta, vai ao cardiologista.
Então nós estamos tendo uma inflação de especialistas de exames. Então a demanda cada vez mais crescente. A demanda é crescente por quê? Antigamente você ia no clínico, está com hipertensão, ia fazer uma prescrição, você ia fazer um eletro, um ecocardiograma, controlava a pressão, voltava. Hoje, o médico de saúde da família atende o paciente, constatou uma hipertensão arterial, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço, ressonância cardíaca. O último exame, a ressonância, custa 2.000. Para qualquer paciente, depende se ele tem 40 anos, 50. Então a gente precisa ter uma atenção básica mais resolutiva, um cuidado com essa inflação de especialistas em exames. A gente tem diariamente uma falsa sensação de que o SUS é completamente incompetente, que a pessoa fala, eu estou aguardando para fazer uma ressonância a 60, 90 dias. Mas se cada um aqui pegar a carteira do seu plano de saúde e quiser marcar um exame, e o especialista vai demorar 60, 90 dias. Se conseguir. Algumas especialidades não vai ser atendido pelo convênio. Então essa é uma realidade do país. A expansão dos especialistas, dos generalistas, ela se faz nos dois sentidos, não só no campo do SUS, mas também dentro dos planos de saúde. Nós temos regras de complexo muito pouco definidas, então você tem hoje no campo não só do convênio, mas nosso do SUS, o doutor quer fazer a indicação daquela prótese. Ele quer usar a haste intramedular bloqueada daquele material que ele só opera aquela haste. Então, aquela haste que custa 80.000 não pode ser usada nacional porque ele só quer fazer aquilo. Então, nós precisamos das regras claras. Estou falando de OPME, que é o que eu mais conheço, que sou ortopedista, mas serve para os medicamentos. Nós temos hoje ambulatórios especializados, pessoas fazendo uso de medicação de altíssimo custo, porque os doutores precisam fazer uma curva de aprendizagem com utilização de novos medicamentos. E para onde vai isso? Vai ser judicializado. Nós temos uma demanda mensal de quase R$1 milhão de um imunobiológico para psoríase que usam 13 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Meu sogro é uma pessoa com uma boa condição financeira, né, mulher dermatologista, e não faz uso desse imunobiológico porque minha esposa acha que o custo não é compatível com o retorno para o tratamento dele. Mas nós estamos condenados a fornecer a 13 pessoas. E nós estamos fornecendo. Esse R$1 milhão está fazendo falta para alguém que não tem medicamento de hipertensão arterial, que está aguardando um cateterismo cardíaco, está aguardando algum outro procedimento. Abordando a judicialização, já estou falando já sobre isso, o baixíssimo comprometimento dos profissionais, e eu sou médico, e eu sempre falo, e quando eu fui na maioria das regiões de saúde do Rio de Janeiro, estou vendo lá no cantinho a Tereza, que é secretária de saúde, excelente secretária de saúde, uma das melhores do estado, Silva Jardim, e eu fui quase em toda, a Tereza foi comigo, quase todas as regiões de saúde do estado, para conversar com todos os secretários municipais de saúde. Léo, nenhum juiz dá decisão judicial da cabeça dele. Algum médico fez um receituário. Ele não decidiu prescrever para você um imunobiológico para psoríase. Ele não decidiu que o seu pai tem que fazer o implante do marca-passo da marca tal. Algum colega, algum médico fez essa prescrição. Então a gente precisa do comprometimento dos nossos profissionais. Eu brinco, Bruno, eu passei 3 anos à frente de Nova Iguaçu e o Hospital da Posse é o maior desafio para qualquer gestor que pode ter no Brasil. A gente deixava o hospital arrumado. Sábado de manhã saía todo dia visitando o hospital junto com o diretor. Sábado de manhã o hospital limpo, o corretor arrumadíssimo, todo mundo internado em enfermarias. Segunda-feira de manhã, 50 pacientes internados no corredor, porque a equipe, tudo que passa interna. Fratura de mão, fratura de pé. Se o colega não tiver o comprometimento, se não tiver um comprometimento da classe médica, a gente não acaba com a judicialização. O problema não está no judiciário. O problema está no colega, que faz a prescrição do medicamento, que não tem comprometimento com o paciente. A gente tem um medicamento para a osteoporose chamado Aclasta. É um medicamento que você faz uma injeção intravenosa, uma aplicação anual. Custa R$ 1.600 cada aplicação. Eu sou sócio, sou dono das maiores clínicas de convênio e particular de Nova Iguaçu e São João de Meriti.
e os nossos colegas prescrevem aclasta, se a gente tiver lá uma aplicação de 3 ou 4 aclastas por ano, porque a população, os convênios não pagam, e a população não tem como pagar, é muito. Eu tinha um médico no ambulatório de Vila de Cava, ortopedista, que ele prescrevia 10 aclastas por dia de atendimento dele. E os 10 aclastas eram judicializados contra a gente em Nova Iguaçu. Eu tive que, o número de mandados judiciais nossos de aclasta era tão grande que eu tive que fazer um mutirão, uma campanha para poder ver quem tinha, dar acesso à densiometria, e não tinha jeito, alguns não tinham outra medida. Ordem de prisão, condição coercitiva, a gente tem que fazer um tratamento diferenciado com isso. Mas não é normal, em Vila de Cava, uma das regiões mais distantes, mais carentes de Nova Iguaçu, um médico atendendo um posto de saúde achar que é normal prescrever 10 aclastas, porque ele não prescreve no consultório dele. Porque ele não prescreve 1 por dia, ele não pode prescrever 10. Porque aí tem claramente uma falta de regra de compliance e baixo comprometimento. Claro que as novas tecnologias também implicam para a gente uma judicialização constante, todo mundo quer fazer um novo exame, isso é vendido para a população, de que isso é uma maravilha, você fazer os melhores exames, os exames de ponta. Eu brinco, falei outro dia no CREMERG, qualquer dia nós vamos ser processados porque colocamos a mão no doente. Falei, qualquer dia alguém vai entrar num consultório e vai pedir para examinar o joelho, o cara vai falar, doutor, só vai botar a mão em mim, é assédio. Ninguém examina mais o paciente. Então, obviamente, vai trazendo uma inflação muito grande para isso e vai fazendo esse transtorno aí para a judicialização. Quais seriam alguns caminhos? Eu acho que, no âmbito da saúde, a gente precisa mudar as nossas ações, fazer investimento em ações de saúde e não ações de doença. Hoje nós temos um ministério, eu tenho uma secretaria estadual da doença. Muito pouco a gente pode fazer de investimento em prevenção. E hoje a gente vê o perfil de envelhecimento da população, não só no campo da saúde pública, mas da privada. Se a gente não começar a ter um controle diferenciado, uma avaliação diferenciada, inclusive para quem vai pagar o seu plano, para quem tem acesso, para quem tem o seu próprio cuidado, cuidado alimentar, o cuidado com a sua atividade física, o cuidado com os seus hábitos de vida. E nós precisamos que a nossa população, começando lá na infância, lá na alimentação, na merenda, como a gente vai mudar a vida e o perfil da nossa população. Essa é a diferença que o modelo japonês aponta para a gente. Porque o que nós estamos gerando é uma fábrica de hipertensos, diabéticos e obesos. Obviamente é uma situação muito difícil de mudar, porque tem tudo envolvido na nossa vida prática do dia a dia, né? Eu tenho uma menina de 17 e um de 11, é muito mais fácil ele pegar o suquinho pronto. A minha empregada, eu brinco com ela, você quer a dieta do macarrão, você só faz macarrão para esse menino para ficar um monstro. Não tem jeito. É muito mais prático na vida nossa do dia a dia. Mas nós precisamos mudar, e aí vem lá de cima, da forma de encarar o financiamento público, da forma que a gente possa fazer a aplicação de recursos, porque agora acabou o Tribunal de Contas da União entender que as academias da saúde é um programa que tem que parar, porque não é investimento em saúde as academias da saúde. São academias que eram colocadas junto às unidades de saúde ou em praças próximas, para a população ir lá, poder fazer a sua atividade, da terceira idade, a população em geral poder fazer um acesso à academia. O TCU entendeu que a academia da saúde não é investimento em saúde. Se a academia da saúde não é investimento em saúde, o que é? É só medicamento que é saúde? Então acho que a gente precisa fazer essa discussão de forma mais ampla. Eu queria deixar essa semente aqui em vocês. Já falei da hierarquização nacional dos procedimentos, para deixar claro para todo mundo o que nós vamos oferecer, a quem e por que a gente pode oferecer. Nós temos um grande desafio para todos os gestores, que os limites da lei de responsabilidade fiscal, todos os municípios e todos os estados estão no limite da responsabilidade fiscal. Qualquer investimento novo hoje em saúde esbarra na LRF. E aí a gente está ficando praticamente refém das OS. O nosso estado, Léo, eu aqui reduzia em quase, talvez 6 a 7, talvez 8 contratos com organizações sociais e reassumir esses hospitais pela nossa gestão. É o melhor caminho? Eu não tenho um problema com o modelo de OS. O problema é pagar.
tem que ter recurso para financiar. Hoje está na capa dos jornais a Prefeitura do Rio vivendo um caos que a gente já viveu antes de eu assumir e convivo com uma situação de caos, mas precisa ter recurso. Se não tem condições de contratação temporária de profissionais, de novos concursos, pelo impacto da LRF, está sobrando o caminho das OS. E é um caminho novo, é um caminho que precisa de fiscalização, de controle, de avaliação, principalmente preventiva, porque o que a gente vê é a gente sempre colocando o cadeado em porta arrombada. Então a gente precisa trazer para a fiscalização on-time das OS um modelo que possa trazer transparência e que a população saiba que aquele recurso colocado nos hospitais com organizações sociais estão bem aplicados. Nós temos aqui no Rio de Janeiro modelos de gestão com as OS que são modelos para o país. Um dos 10 melhores hospitais públicos do país é o Hospital Estadual da Criança. É um hospital gerido por OS. Essa série que passou ali sob pressão, todo o campo de quando eles quiseram ver alguma coisa, eles foram aprender no Alberto Torres. Mas o Bial foi fazer uma entrevista com o Andrew Washington e com, acho que é Salgado, esqueci o outro, Jorge Furtado. Fizeram uma série, ele falou, não, a gente fazia campo no Alberto Torres, mas o Alberto Torres não é um hospital público. Ele é praticamente um hospital privado. O Alberto Torres é um outro modelo de gestão. A maioria dos hospitais públicos do estado do Rio de Janeiro, os nossos hospitais, eu não tenho a menor dúvida, são melhores do que os nossos hospitais privados. CTI igual ao nosso, equipamento profissional igual a rede estadual de saúde tem, ninguém tem no Brasil. Nenhum grupo privado do estado do Rio de Janeiro. Os dois principais grupos privados não têm a concentração de profissionais que nós temos. Então a gente precisa olhar qual vai ser o caminho que a gente vai enfrentar. A saúde pública do país só avança se a gente tiver um olhar que precisa avançar na saúde, então precisa encarar a contratação de novos profissionais de forma a que a LRF atenda para os gestores. Falando aqui, eu acho que seria um avanço a gente fazer várias especializadas em saúde. Algumas pessoas acham que vão criar um gargalo ou levar essas ações só para aquelas várias, mas eu acho que, na verdade, traz um avanço. O avanço que foi feito aqui pela Procuradoria, em conjunto com a Defensoria e com a Secretaria de Estado, com a CRLS, com os NATs, é um avanço muito forte. Mas a gente não vê todas as várias do nosso Estado, todas as várias, inclusive da capital, utilizando o NAT, seguindo o apoio que a gente faz com o investimento grande que a gente tem no NAT. Tem um investimento muito grande no NAT na CRLS. A CRLS é uma câmara que as pessoas acessam para que, antes que seja judicializado, nós tentamos, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, tentem resolver o problema. Pessoas, às vezes, chegam lá, meu problema, eu quero fazer um exame de sangue, eu não estou conseguindo, e ele quer fazer um processo judicial. E a CRLS consegue dar acesso a ele ao exame, à internação, ao medicamento, é um avanço muito grande. Mas eu acho que a vara especializada vai fazer com que os defensores, promotores e juízes, e até desembargadores, tenham um entendimento das causas que eles estão julgando e o que vai trazer de impacto. As decisões trazem de impacto para outras pessoas. Para concluir, o Ministério da Saúde faz hoje um investimento maciço, faraônico, em indústrias farmacêuticas para desenvolvimento de medicamentos e trazer para o Brasil um investimento para desenvolvimento de novos medicamentos que fazem já, tentando nacionalizar produtos. Então, a gente gasta com quimioterápicos, com imunobiológico, fortunas comprando do exterior, o Brasil quer produzir aqui dentro, mas esse investimento é feito com a rúbrica da saúde. Nós temos o Banco Nacional de Desenvolvimento Social para fazer essa aplicação. Não pode ser com a nossa rúbrica, isso custa por ano 10 bi. Produzido lá fora, e a gente está investindo dinheiro do Ministério da Saúde para que a gente desenvolva fábrica no Brasil. É muito importante fazer fábrica no Brasil, trazer a tecnologia, trazer essa tecnologia para o país. Mas por que em todos os outros campos entra o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e nesse investimento tem que entrar o Ministério da Saúde? 10 bi
na média e na alta complexidade na atenção básica, muda a vida das pessoas no Brasil. As pessoas estão morrendo nos corredores, nós temos dificuldade de acesso, nossas unidades de saúde têm baixa informatização, nós precisamos avançar muito no marco regulatório, nas regulações, e esse investimento está feito, muitas das vezes, em indústrias farmacêuticas. Acho que tem que definir quais são as atribuições de cada gestor, né? E aqui está o município com atenção básica especializada, os estados. E queria aqui, só para finalizar, agradecer, desculpar, Léo, ter sido demorado aqui, mas eu acho que o Brasil precisa de diálogo, de integração, principalmente na saúde. Não vai resolver com muito dinheiro, não vai resolver só com bons gestores. Precisa de que todo mundo tenha conhecimento especial aqui de vocês que atuam, nos apoiando na Procuradoria, nas nossas ações, e para todo mundo que vem aí a seguir da gente. Muito obrigado.